Nossos corpos constroem espaços que simultaneamente constituem nossos modos de existir e ocupar. Essa é a colocação das autoras Andréa Santos, Bárbara Gonçalves e Maldê P. Braga, na discussão acerca da mobilidade urbana como prática. E nesta mesma linha de discussão, há um que ressalta: a apreensão dos espaços possibilita o desenvolvimento de afetos nos lugares. Assim, pode-se compreender que para uma pessoa com dificuldade de locomoção possa criar experiências afetivas nos espaços e se identificar com a cidade em que habita, é preciso que ela seja capaz de se introduzir em seus espaços com seu corpo e seus sentidos, e que estes lhe permitam que sua experiência espacial se concretize de forma satisfatória. Quando falamos da mobilidade no geral das pessoas com deficiências, e consequentemente a existência delas nos espaços urbanos, a pauta de acessibilidade também surge. Logicamente, eu já passei por algumas situações, considerando que a minha deficiência é deficiência auditiva, né? Não é tanto a questão da mobilidade, mas sim da questão da acessibilidade. Esses locais que têm atendimento ao cliente, geralmente não têm acessibilidade, principalmente se tratando de uma deficiência oculta. Então, o que é que acontece? No banco, a forma de chamada de cliente é aqueles videochamada, né? Toca lá um sinal e passa a imagem lá na televisão. Só que se você não escuta, você não tem como prestar atenção. E se tem muita gente, aí é que você não presta atenção, porque você já está tão cansado mentalmente de esperar, você é chamado e você não percebe. E principalmente na época de pandemia. Tem aquela questão do uso de máscara, que logicamente piorava mais ainda a leitura labial. Da mesma forma, em consultas, geralmente a atendente chama. Hoje eu consigo falar e dizer para a atendente que eu sou deficiente auditiva, que eu preciso que alguém chame a minha atenção, mas antes eu não conseguia, né? Eu tinha vergonha, talvez, eu acho que essa palavra vergonha, eu não aceitava a minha condição. Então sempre acontecia de eu ser chamada, mas às vezes eu perdia a vez porque eu não conseguia ouvir o atendente chamando ou o sinal sonoro tocando para que eu pudesse ir até o consultório. Para se ter lugares, isto é, para se ter ocupação e pertencimento dos lugares, é preciso ter acesso. Então, a acessibilidade dos espaços e ambientes do urbano não é apenas para contribuir e beneficiar as pessoas com deficiência. A acessibilidade contribui de uma maneira geral, dando oportunidade para tornar possível construir lugares que uma diversidade maior de corpos possa ressaltar a ocupação, a existência e o pertencimento. A respeito da minha circulação pela cidade, ir para determinados locais não é uma coisa tão simples. Uma vez eu fui num estabelecimento privado, eles propagavam acessibilidade, porém, quando eu fui a esse estabelecimento, não tinha cadeira de roda suficiente e por isso eu não pude ter uma cadeira de rodas para poder circular no estabelecimento, então eu tive que ir embora. Eu não consegui ocupar o espaço, não tinha cadeira de rodas suficiente para os clientes dele e nem mesmo eles tinham um protocolo, porque eles não forneciam acessibilidade suficiente, eles não estavam preparados de fato para fornecer acessibilidade suficiente. Eu fui situada a fazer e ir embora. Eu fui praticamente expulsa. Essa foi a vez mais marcante de um local que eu não conseguia ocupar, mesmo querendo muito, porque ele não fornecia acessibilidade. Ao pensarmos na comunicação de cidades que estão em contextos excludentes, podemos entender que não há como pertencer a lugares em meio à exclusão. Já aconteceu também de uma consulta que eu fui, inclusive para um fonoaudiólogo. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz, eu sou a paciente da vez e tudo, mas eu preciso que você me chame quando estiver perto da minha vez, porque eu sou deficiente auditiva. Quando estava chegando próximo, né, da minha vez, a mulher gritou: "Ah, você pode vir aqui para perto da porta".
Como ainda faltava uma pessoa, eu não fui. Aí com mais um pedaço ela gritou de novo. Aí eu me levantei e fiz: olha, eu sou deficiente auditiva e eu disse a você que eu precisava que você me avisasse. Por isso que eu não vim. Não precisa você gritar não, basta você falar. Se você não falar direito comigo, eu não vou entender. E aqui tivemos mais uma vez espaço de opiniões sobre o urbano. Afirmando sobre acessibilidade, podemos entender que o pertencimento não é possível se há exclusão, principalmente o pertencimento de grupos como os das pessoas com deficiência. Até o próximo episódio.